A linha C determina as coordenadas dos restantes vértices do prisma. Ora bem, nós neste momento já sabemos as coordenadas de A, B, C e D. Precisamos agora determinar as coordenadas E, F, G e H. Ora, como já dissemos há pouco, se eu somar um ponto com um vetor, obtenho um ponto. Portanto, se eu ao ponto A somar o vetor que vai de D, de A a E, irei obter o ponto E. A questão é que eu preciso de saber as coordenadas do vetor AE. Ora, o que é que eu sei relativamente ao vetor AE? É um vetor perpendicular ao plano ABC. Se ele é perpendicular ao plano ABC, há de ser da forma qual, portanto, uma constante vezes 3 menos 6, 2. Poderá não ser exatamente o 3 menos 6, 2, porque eu não sei qual é o comprimento deste vetor e se o vetor AE tem exatamente esse comprimento. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é qual terá que ser o comprimento do vetor AE. Ora, disseram-me que o volume do prisma era 686. E sei que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Como eu já tenho, por exemplo, as coordenadas do vetor BC, posso saber a norma deste vetor e ficar a saber quanto é que mede o comprimento do segmento BC. Ora, então vejamos. A norma do vetor BC será igual a raiz quadrada menos 6 ao quadrado, portanto 36, mais, ora, menos 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, 9. Ou seja, 36 mais 9 mais 4, que dá raiz de 49, que é 7. Então, sei que o lado do meu quadrado ABCD é 7. Então, a área da base do meu prisma será 7 ao quadrado, que é 49. Por outro lado, eu sei que o volume do prisma, que é a área da base vezes a altura, e sei que o volume é 686. Ou seja, há de ser igual a 49 vezes a altura. Então, daqui tiro que a altura do prisma há de ser 686 a dividir por 49, que são 14. Então, sei que o comprimento do vetor AE terá que ser 14. Então, vejamos para já qual é o comprimento do vetor U, ou seja, a norma de U. Ora, a norma de U será a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, mais 6 ao quadrado, que são 36, mais 2 ao quadrado, que são 4. Ou seja, novamente, raiz de 49, que é 7. Então, quer dizer que o vetor 2U terá a norma que eu preciso. Agora, só preciso saber este vetor U, 3 menos 6, 2, será um vetor que, das duas uma, ou tem este sentido, ou tem este sentido. Ora, como eu estou a ver, por exemplo, a última coordenada do vetor é 2, significa que é um vetor neste sentido. Portanto, o z é positivo, é neste sentido. Ora, o vetor que eu quero, o AE, tem que ser em sentido contrário. Então, significa que o vetor que eu pretendo, que vou batizar o vetor por vetor V, este vetor, que é o que eu preciso, o vetor V, terá que ser igual a menos 2 vezes U. 2, porquê? Que é para ter um comprimento 14. E menos, multiplicar por menos, que é para o sentido passar a ser o sentido AE e não o sentido contrário. Então, significa que o meu ponto E será igual ao ponto A mais o meu vetor V. E o meu ponto F será igual ao meu ponto B mais o meu vetor V. E o meu ponto G será igual ao meu ponto C mais o vetor V.
E o meu ponto H será igual ao meu ponto D mais o meu vetor V. Isto é, o ponto E terá coordenadas, ora, o ponto A tinha coordenadas 14, menos 7, 4, mais o menos 2 vezes U. Ora, o vetor U tinha coordenadas 3 menos 6, 2, quer dizer que o vetor menos 2U terá coordenadas menos 6, 12, menos 4. Então, significa que o ponto E terá coordenadas, ora, 14 menos 6 são 8, menos 7 mais 12, que são 5, e 0. E aqui será o ponto B, que tinha coordenadas 16, menos 4, 10, novamente mais o vetor V, que ficará 10, 8, 6. O ponto G será o ponto C, que era 10, menos 6, 13, mais o vetor V, menos 6, 12, menos 4, que será 4, 6, 9. E finalmente o ponto H, que é a soma do ponto D, que era 8, menos 9, 7, mais menos 6, 12, menos 4, que será 2, 3 e 3. Então, estas são as coordenadas dos restantes vértices do prisma. Portanto, o que é que temos aqui que terem atenção? Eu, para determinar as coordenadas do E, do F, do B e do H, precisava de ter um vetor do tipo vetor AE. Ora, o vetor AE, o que era? Era um vetor perpendicular ao plano e que tivesse comprimento que era 14. Ora, um vetor perpendicular ao plano, já nós tínhamos visto que era o vetor U, que era perpendicular ao plano, só que sendo perpendicular ao plano, tanto podia ter este sentido como este sentido. Então, tínhamos que ver que, por exemplo, como a coordenada em Z do vetor era positiva, significava que apontava para cima. Portanto, quer dizer que o vetor U teria este sentido. Ora, queríamos um em sentido contrário e com o dobro do comprimento. Portanto, seria o vetor menos 2U. Logo, se eu cada um dos pontos A, B, C e D somar aquele vetor V, obtenho os pontos que são os outros vértices do prisma.